mais um chapéu do Presto. Pois é, vivemos em tempos sombrios, onde o cérebro de muitos está escorrendo pelos poros e ouvidos, onde a grande mídia está dominando massas de zumbis acéfalos espectadores que apenas reproduzem o que lhes é mostrado sem que haja nenhum senso crítico. Eu estou falando dos nossos tempos, eu estou falando do que a gente está vivendo mesmo. Mas o tema de hoje é um filme que vai contar sobre um futuro apocalíptico que não deixa de ser um futuro possível, quem sabe, por pior que ele seja. Eu quero falar sobre o filme Idiocracia. Bem, a Idiocracia é um filme de 2007, dirigido por Mike Judge. Os roteiros também do Mike Judge em parceria com um dos irmãos Coen, o Ethan Coen. No elenco a gente tem o Luke Wilson, na pele do personagem principal, o soldado Bowers. Temos também Maya Rudolph, Dax Shepard, muitos outros, mas entre os mais conhecidos a gente tem o Terry Crews, que, se você não ligou o nome, a pessoa é o pai do Chris. Bem, desde o início do filme, a gente tem um narrador que está apresentando o cenário como se fosse um documentário. Ele está narrando como se fosse um daqueles antigos documentários do Discovery. E já na introdução do filme, a gente tem um vislumbre da linha que o roteiro vai querer seguir. E eu vou colocar agora um trecho para vocês. No século XXI, a evolução humana estava num ponto de retrocesso. A seleção natural, um processo no qual o mais forte, o mais esperto, o mais rápido se reproduzem em maior número do que o resto. Um processo que antes favorecia as características mais nobres do homem, agora começa a favorecer características diferentes. A maior parte dos cientistas previu um futuro mais civilizado e mais inteligente. Mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a tomar um rumo oposto. Um emborrecimento. Como isso aconteceu? Cidade do futuro. A evolução não recompensava necessariamente a inteligência. Sem predadores naturais para diminuir a manada, a recompensa foi para aqueles que se reproduziam mais, e os inteligentes viraram uma espécie em perigo. Estudo de caso. Trevor e Carol versus Cleveland. Ter filhos é uma decisão muito, muito importante. Esperamos a hora certa. É. Não é algo que precisa ser feito rápido, é claro. Não mesmo. Mas que droga, tô grávida de novo! Árvore genealógica. Eu já tenho um monte de filhos! Eu achei que você tava tomando a pílula! Mas eu não tava! Eu acho que é a Brittany, então... Brittany? Você não existe, seu... 5 anos Não depois. dá mesmo pra ter um filho agora. Não do jeito que o mercado tá hoje, não. Não faria nenhum sentido agora. Você vai ver uma coisa sua canela! Ele não liga pra você! É, mas acho que eu tenho uma coisa que ele gosta. Ela não é nada pra mim! Lima! Vem cá! 5 anos Agora, depois. finalmente decidimos ter filhos. Eu não estou culpando ninguém, mas não tá dando certo. E desse jeito está ajudando? Antes de tentarmos in vitro, bem que você poderia tentar fazer... Sou sempre eu, não é? Bom, o esperma não é meu. Eu vou transar com todas vocês! Aquele lá é meu filho! 5 anos depois. O Cleveland tem sorte de estar vivo. Ele tentou pular com um jet ski de um lago para uma piscina e espetou o saco na lança de um portão. Mas graças aos avanços nas pesquisas de células-tronco e aos doutores Krinsky e Altshuler, ele terá as funções reprodutivas normalizadas. Oh, tira a mão do meu pinto! 5 anos depois. Infelizmente, o Trevor morreu de ataque cardíaco enquanto se masturbava para produzir esperma para inseminação artificial. Mas eu tenho alguns óvulos congelados, então assim que o homem certo aparecer... Bom... E assim continuou por gerações, porém pouca gente notou A partir dessa introdução, a gente vai começar a acompanhar o personagem do Luke Wilson. Ele é um militar que gosta de ver na completa mediocridade. Até mostra alguns gráficos sobre o personagem
e ele é surpreendentemente sempre medíocre em qualquer atividade que ele faça, nem bom nem ruim, ele está no meio da curva de qualquer pessoa do exército inteiro. Para ele, o cargo de recepcionista de um arquivo militar completamente sem importância, um local que ele trabalha desde quando ele entrou no exército, é a melhor coisa que podia acontecer. Ele fica nas catacumbas de um prédio do exército e ninguém vai lá encher o saco dele. Ele pode assistir o que quiser, fica lá só esperando o tempo passar, esperando se aposentar e ficar todo o tempo dele em casa. Bem, até que acontece um impasse. Ele é convocado para participar de uma experiência, e se ele não for, ele é despedido, e no pesar é melhor ele fazer essa experiência e depois voltar e voltar para o emprego que ele estava, ou pelo menos procurar alguma função que não exija tanto dele. Bem, como ele também não briga muito, logo essa resistência é superada. Ele é congelado numa cápsula ao lado de uma outra pessoa, uma outra cobaia chamada Maya, que é uma garota de programa que também foi escolhida pelo exército porque ela não tem nenhum parente vivo e tal. E a ideia dessa experiência é testar a animação suspensa. Vai congelar os dois durante uma semana, e quando passar essa uma semana vai acordar eles e ver se está tudo bem. O problema é que acontece um monte de coisa nesse destacamento, nessa experiência que era secreta do exército. O diretor e o cientista, eles são envolvidos em várias polêmicas. Acontece que o laboratório é fechado e os dois são esquecidos lá. O tempo vai passar e a cápsula do Bowers vai abrir só em 2505, 500 anos depois. E agora tem um trecho que vai mostrar essa transição, que é bem interessante, mostra como aconteceu o desenvolvimento desse mundo. Dormindo, os anos passaram e a raça humana começou a ficar cada vez mais burra a uma taxa alarmante. Avaliação de QI. Alguns tinham esperanças de que a engenharia genética pudesse corrigir essa tendência da evolução. Mas, infelizmente, as mentes mais brilhantes estavam concentradas em acabar com a queda de cabelo e prolongar a ereção. Enquanto isso, a população explodiu e o nível de inteligência continuou a cair até o ponto em que não conseguiam resolver os problemas mais básicos, como, por exemplo, o lixo, que estava sendo amontoado. Como vocês podem ver, bem-vindos a um futuro um pouco diferente daquelas distopias que invadem os cinemas e a literatura atualmente, mas também longe de ser aquele futuro utópico de carros voadores e super científico. De certa forma, a ciência evoluiu até um certo momento onde tudo foi automatizado, mas ao mesmo momento que essas máquinas estão automáticas, por outro lado, grande parte da humanidade acabou gradativamente se emburrecendo, ao ponto que agora a população está à beira da extinção. O que ocorre é que eles trabalham, o autor e o diretor, eles trabalham um pouco essa ideia de QI, de curva de aprendizado, de QI, que é meio controverso na psicologia atual, mas ele serve para construir a narrativa do filme, para construir a desculpa para a gente ter um mundo como ele é apresentado. E nesse futuro, a Terra, você pode comprar diplomas no supermercado. A humanidade está à beira da extinção, não porque ocorreu alguma mutação e todo mundo está morrendo, não nasce mais crianças, mas simplesmente porque as plantas estão morrendo, porque ao longo de alguns anos todas as plantações são regadas com isotônico que contém sal, e a Terra ficou completamente produtiva.
Qual que é a ideia? O filme ele vai criticar a sociedade medíocre e comodista que a gente vive. Ela ressalta isso, ressalta como esse é um caminho meio completamente desastroso. Muito do que a gente vê no filme é apenas uma extrapolação, ele só está exagerando coisas atuais, do tipo programas de domingo da TV aberta, o Big Brother, Pânico, esses filmes, alguns filmes que estão 80% dos filmes que são lançados no cinema só para cumprir cota de filmes porque as pessoas vão assistir. Ou até mesmo o Jornal Nacional, ultimamente. Ou a Veja, criando notícias inventadas. Mas enfim, a forma apática da população sobre tudo o que está acontecendo, essa zumbificação da população através dos meios de comunicação vai deixar as pessoas cada vez menos ativas e aceitando qualquer coisa que vai... aceitando os acontecimentos passivamente. Uma das coisas que acontece nesse meio tempo é a empresa de isotônico que vai estar servindo para regar as plantas, mas ela em algum momento desses 500 anos ela vai comprar agências de fiscalização do governo para permitir qualquer ação dela. Tipo, se existem agências de fiscalização do governo, elas servem para fiscalizar, para impedir que as empresas façam coisas a seu bel prazer. Algo semelhante como a Sanasa aqui em São Paulo. Se a gente deixar as coisas acontecerem, a gente começa a tomar volume morto como se fosse água pura, aumenta as coisas, as tarifas são... você tem aumento de tarifas porque o consumo diminuiu, mas em época de racionamento. E isso eu estou pegando só o exemplo da Sanasa. Ele se espelha em várias outras empresas. Mas enfim, o filme ele não teve uma recepção muito boa em 2005. Na realidade, ele acabou tendo o seu lançamento adiado só para 2006. E pouquíssimas cidades americanas teve a estreia no cinema. Não teve trailer, não foi produzido trailer, não teve propaganda, não teve anúncio para a imprensa. E como consequência, o filme foi boicotado, como consequência desse boicote da própria produtora ou de outros interesses, a bilheteria foi um fracasso. Dan Mitchell, do New York Times, ainda levantou a questão que a Fox, que é a produtora do filme, uma das mais conservadoras que a gente tem nos Estados Unidos, ele argumentou que esse boicote foi justamente porque o filme ele vai criticar tudo que a Fox é e os potenciais anunciantes que a Fox tem ou poderia ter nesse filme específico, eles são retratados de forma super negativa. A gente tem o serviço de Starbucks, que não é mais café no futuro, ele tem serviços de cunho sexual, a própria venda de diplomas universitários nas escolas, a venda de diplomas universitários nos supermercados, essas empresas que foram tomando conta das agências reguladoras dos governamentais, é meio que, como eu disse no começo, o diretor, o Mike Judge, quis com esse filme extrapolar realmente o momento em que os Estados Unidos vivia e muitos outros países como o Brasil, de acordo com os paralelos que eu acabei traçando durante o vídeo,
Esse momento que a gente vive atual das megacorporações dominando cada vez mais a nossa sociedade. E isso não é interessante para a própria Fox, produtora do filme, né? Bem, o filme ele realmente incomodou o suficiente para ser forçadamente esquecido, entre aspas, pelas distribuidoras, tanto que o seu lançamento no mercado externo, no mercado internacional também foi bem inexistente. Aqui no Brasil mesmo, ele foi lançado só em vídeo alguns anos depois. Bem, é um filme interessante que vale a pena ser assistido. O humor, ele pode parecer raso, às vezes pastelão, mas se você olhar bem, ele é bem ácido e sarcástico, criticando a gente, criticando a nossa forma apática de ir levando os acontecimentos políticos, sociais à nossa volta. Espero que tenham gostado do vídeo. Assinem o canal, leiam Tapioca Mecânica, curtam esse vídeo, comentem e bons filmes.